Bom, eu passo agora a palavra ao professor Bruno Gualano, que irá abordar o tema exercício na Covid longa, o que sabemos e o que nos falta saber. O professor Gualano tem graduação em Educação Física, doutorado em Educação Física e Esportes pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, chefe do Laboratório de Investigação Médica e Reumatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, professor Gualano, a fala é sua. Obrigado, Bramante. Boa tarde a todos. Satisfação encontrar principalmente os colegas do Manifesto pessoalmente, né? Até confesso que ao encontrar o Bramante, falou, pô, prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu falei, não te conhecia pessoalmente? É que a gente se vê tanto online que a presença parece que está ali, né? Bom, quero saudá-los e saudar também o professor Vitor, né, na figura de quem parabenizo também os Salafisques por esses 50 anos de história, né? Uma satisfação, uma honra poder estar aqui. Vou falar um pouquinho de uma parte da nossa linha de pesquisa, do nosso Centro de Medicina do Estilo de Vida, que foi estudar, ao longo de todos esses anos, né, pós-pandêmicos, e durante a pandemia também, o que se conheceu como Covid longa. Claro que eu vou fazer um recorte muito sucinto, né, para não ultrapassar o tempo, e espero trazer aqui os aspectos mais relevantes desse tema, né, onde que a gente está e onde que a gente quer chegar em relação a isso. Lembrando que são estudos, até pelo tempo que se tem, né, estudos muito exploratórios, laboratoriais, né, mas que podem subsidiar informações, né, trazer novas informações para ensaios clínicos maiores e, eventualmente, a efetivação, né, de programas e políticas de exercício físico no tratamento desse abacaxi danado que a gente tem nas mãos agora, que é a Covid longa, né? Bom, pois bem, hoje nós temos mais de 200 sintomas, né, catalogados, né, que estão, de certa forma, associados mais ou menos diretamente à infecção por Covid, a infecção aguda por Covid, né? E são mais de 50 condições de saúde, né? Cada vez descobrimos mais novas condições que se associam à infecção aguda, né, de Covid. A prevalência de pós-Covid, ou Covid longa, como queiram, né, ela varia de 10% a 80% dos casos de Covid, a depender de como se diagnostica, né, a Covid longa, e o diagnóstico tem sido mutável ao longo do tempo, né, as recomendações diagnósticas vão mudando ao longo do tempo, mas isso nos dá uma estimativa de 77 milhões de pessoas com Covid longa no mundo, que é um problemão, né, do ponto de vista da saúde pública, né? Isso ocasiona, isso já está documentado na literatura, uma redução expressiva de renda, porque reduz a produtividade, né, provoca absenteísmo no trabalho, reduz a expectativa de vida e também bem-estar, qualidade de vida das pessoas, né? Então, é este o cenário com o qual a gente trabalha, e a gente tem trabalhado num contexto experimental, obviamente, né, com o exercício físico como uma ferramenta terapêutica para essa condição também, né? Se a gente estuda a sintomatologia da Covid longa, a gente percebe que o exercício físico tem pelo menos um potencial, né, para contrapor esses sintomas, ou pelo menos a maioria deles, né? Bom, a gente tem alguns estudos aqui que eu vou fazer vou trazer isso rapidamente para vocês, né? Isso foi um estudo conduzido no nosso laboratório inicialmente, que mostra que, de fato, quem tem a Covid passa a apresentar, né, ou tem uma chance maior de apresentar, né, uma piora no condicionamento físico no geral. Aqui são uma série de medidas relacionadas ao condicionamento aeróbio. Nós tivemos pacientes que passaram em nosso centro, né, fizeram um teste cardiorrespiratório, depois de uma Covid, nesse caso, Covid mais grave, né, e nós tínhamos um grupo controle, e conseguimos notar aqui claramente que há uma redução em medidas importantes de condicionamento aeróbio, né, há uma redução na reserva cronotrópica, né, importante, alteração na recuperação da frequência cardíaca, né, que está relacionado também com o que a gente chama de desautonomia, uma alteração do sistema nervoso simpático, né.
E isso nos levou a pensar, em conjunto com o que se tinha na literatura a respeito dessa condição, do exercício como tratamento da Covid longa. Então, esse aqui foi um dos primeiros ensaios mundiais, com exercício físico, ensaios clínicos controlados. Esse é um trabalho do Igor, aluno de doutorado no nosso laboratório. A gente fez um programa de treinamento físico para pacientes que tiveram Covid grave, que foram internados aqui no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Um grupo passou pela intervenção com exercício físico, outro grupo serviu como controle. O exercício físico foi semipresencial, com aulas online, treinamento online, exercício progressivo, 3 vezes por semana, ao longo de 4 meses. E como a gente consegue notar aqui o nosso desfecho primário, que é a qualidade de vida, a gente consegue notar que depois do exercício físico, percebam aí uma comparação do grupo que treina, a linha verde versus o grupo controle, como melhora, como se expande essa teia, esse gráfico em teia, no sentido de apontar uma melhora de componente físico, estado geral de saúde, vitalidade, o que a gente atribui ao efeito do exercício físico. Talvez essa tenha sido uma das primeiras evidências mais sólidas a indicar o tratamento com exercício físico como uma possibilidade para a Covid longa também. Aqui são alguns outros resultados que nós demonstramos, a redução importante na fadiga em quem faz exercício físico, TFD, o treinamento feito em casa, versus o grupo controle. Mesma coisa, sintomas de dor muscular, mialgia, fraqueza muscular, e uma melhora na funcionalidade bastante substancial no grupo que faz exercício físico, que a gente mediu pelo teste de sentar e levantar. Bom, a gente também fez a mesma coisa com crianças. Então, as crianças, apesar de terem um quadro agudo menos grave, crianças que tinham uma condição de base, doenças pré-existentes, como aquelas que a gente assiste, que a gente tem no Hospital das Clínicas, são crianças que podem ter, têm uma chance maior de terem uma sintomatologia persistente, uma Covid longa. Então, quando a gente avalia essas crianças com doenças de base, novamente, e que têm Covid, quando a gente compara com o grupo controle que não tem a infecção, a gente consegue notar, a exemplo do que ocorre com adultos, uma redução importante no condicionamento aeróbio, parâmetros relacionados à saúde vascular. Esse é o trabalho da Camila, que está aqui presente, minha aluna de doutorado, está terminando o processo. E a gente consegue notar também que essas crianças, quando treinam, apresentam uma resposta positiva. Esse é o caso mais grave, vocês devem ter ouvido falar, a tal da SIMP, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica. Algumas crianças apresentavam esse quadro que era muito similar a Kawasaki, uma doença bastante grave e enigmática ainda para a gente. E a gente viu, a gente fez aqui uma série de casos, crianças que tinham tido a Covid, que tinham esse quadro de SIMP e treinavam, versus um grupo que tinha o quadro e não passava pelo exercício físico. Um grupo de 3 crianças em cada condição. Esse é o primeiro estudo também com exercício físico nessa população. Existem poucas alternativas terapêuticas, é bom que se destaque, para crianças com SIMP. E a gente consegue notar da mesma forma alguns achados bem promissores, eu diria. Melhora de qualidade de vida, reserva de fluxo coronariano, que se mostra reduzido depois da condição, e melhora da aptidão cardiorrespiratória, que é sempre interessante para crianças que têm doenças de base. Esse é um trabalho em crianças que não têm SIMP, que elas têm Covid, e algumas delas passam a apresentar sintomas persistentes. São crianças também que fazem parte de ambulatórios do Hospital das Clínicas, ou seja, elas já têm alguma doença de base, têm a Covid, e depois, como a gente viu, passam a apresentar anormalidades em exames associados à capacidade física no geral. Quando a gente treina essas crianças, o treino é muito parecido, depois eu posso dar detalhes, se houver tempo. O treino é um treino que é feito por um profissional experiente, é feito à distância, e ele é progressivo ao longo de 3 meses nesse caso, que o trabalho acabou de ser publicado semana passada, se eu não me engano. E a gente conseguiu notar algumas alterações importantes, melhoras específicas que dizem respeito ao condicionamento aeróbio, que são dados bem significativos.
Agora, existem controvérsias que eu queria tocar, a depender do meu tempo aqui, que eu vejo que vai se esgotar em breve. Hoje se discute muito uma condição chamada de mal-estar pós-esforço, né, que é muito comum não, né, é infrequente, mas está associada à fadiga crônica, mas que também se mostrou como um sintoma associado à Covid longa, né? Nessas condições especificamente, um mínimo de exercício ou mínimo de estresse mental leva a uma situação catastrófica para o paciente, né? Ele sai da cama durante uma semana seguida, o que levou a muita gente a especular que o exercício físico deveria ser proscrito para quem tem Covid longa no geral, né? O que eu acho absolutamente equivocado, né? Nós estamos falando, afinal, de mais de 70 milhões de pessoas no mundo com Covid longa, né? Então, essa discussão, só para vocês saberem que se trava hoje em dia, né, não dá tempo de eu aprofundar nisso, é uma das perspectivas, a gente tem explorado isso no laboratório para entender a fisiopatologia dessa condição, espera avançar um pouquinho mais para entender a segurança, isso é fundamental para entender a segurança do exercício físico, né, para quem tem Covid longa. E dá para se dizer até agora, né, que o exercício físico, com base nos nossos estudos e de outros grupos independentes também, né, ele emerge como uma ferramenta terapêutica, né, clinicamente relevante, com resultados muito promissores, né, e, na verdade, a gente precisa entender uma questão, acho que é mais importante, pensando nas próximas pandemias, né, de que forma que a atividade física, ser fisicamente ativo, pode eventualmente proteger, né, contra esses casos de sintomas persistentes, né, a depender da infecção próxima que virá, né, sabemos que virá. É isso, quero agradecer ao espaço, ao grupo de pesquisa, aos financiadores, né, dos nossos projetos. Muito obrigado.